Oi, gente, tudo bom? Bom, faz tanto tempo que eu não apareço aqui que eu voltei até de cabelo preto, voltei diferente. Mas como vocês viram no título, eu vim aqui falar sobre os meus piercings. Como foi, onde eu furei, como, quando, a dor, cicatrização, tudo. Então vamos lá. Tirei o óculos porque tava dando muito reflexo, mas vamos lá. O meu vlog que eu fiz furando a sobrancelha tá com mais de 3 mil visualizações. E isso pra mim, que tem 160 inscritos até agora, é muito. Então eu percebi que isso é um assunto que vocês gostam bastante. E também é algo que mais me perguntam. Quando me vêm e perguntam, esse piercing doeu pra furar, como é que foi? Então agora, quando perguntarem, eu só vou enviar esse vídeo que eu já vou estar falando tudo. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Eu tenho 6 piercings, mas eu já furei 7, só que aconteceu um acidente com esse um aí, que eu vou explicando no decorrer do vídeo, e eu vou contando sobre os piercings na ordem que eu fui furando. Bom, quando eu tinha 13 aninhos, lá em 2018, eu quis colocar o meu primeiro piercing, que era o que tava na moda, as minhas amigas estavam colocando, que é o da aba nasal, que eu até coloquei aqui pra vocês verem. Normalmente eu uso o prata, só que eu tirei ele porque eu tava com rinite, agora ele tá lá longe, e eu coloquei esse que tava mais perto. E bom, eu queria colocar esse piercing aqui, meu primeiro piercing, e falei pra minha mãe, ela deixou e tal. Aí meu irmão foi no centro. Na época, só no centro eu vendia agulha com catéter pra colocar piercing. E aí ele comprou e minha mãe que furou pra mim o meu piercing. Já adianto a vocês que o único que não foi a minha mãe que furou foi o da sobrancelha, que tem o vlog. Que inclusive eu vou até tentar deixar nos cards aqui. Eu ainda não sei pôr, mas vou tentar. Qualquer coisa, o link tá na descrição ou vocês entram no meu canal mesmo. Aí lá fomos nós, um belo dia, furar meu nariz. Aí minha mãe fez a marcaçãozinha, passou álcool em tudo. E eu tava muito nervosa, porque era meu primeiro piercing, muito, muito, muito nervosa. Porque eu não tinha noção da dor, não sabia como é que era colocar um piercing. E esse pra mim, o da aba nasal, foi o que mais doeu. Só que acredito eu que seja o que mais doeu, porque foi o que eu fiquei nervosa. Porque os outros foram mais tranquilos. Então eu não sei se foi realmente por causa da dor ou foi por causa do meu nervosismo. Eu tava tão nervosa na hora que eu tava chorando antes de furar. Aí depois que furou eu fiquei tranquila. Porque assim, não é uma dor forte assim. Quando toda dor de piercing não é dor, é ardência, gente. Só arde. Mas assim, foi tranquilo. Só que o único erro, como a gente furou em casa, né? Foi que eu furei e coloquei direto o de argolinha. Porque eu não achava bonito de brilhinho e tal. E não se pode furar o nariz com o piercing de argolinha, porque ele é fino. Então agora eu tenho o furo aqui ainda. Eu acho que ele não tá no lugar certinho, ele tá meio muito pra ponta. Eu furei com o de argolinha, então eu não consigo pôr aquele de brilhinho retinho, porque ele é mais grossinho. Eu acho que eu até consigo, mas eu vou sofrer muito. Mas como eu não gosto, não acho bonito, então pra mim não tem problema. Mas foi isso. A cicatrização, bom, a minha cicatrização é muito boa, mas eu brinquei muito com a sorte em vários momentos, em todos os piercings, de comer coisa que não podia, de não cuidar tão bem. Porém, a minha cicatrização é boa, então isso ajudou. Só que, como eu coloquei o de argolinha, ele prendia em tudo. Na toalha, eu ia lavar o rosto, aí eu lavava o rosto. E na hora de abaixar a toalha, eu puxava assim e puxava o piercing junto. Aí escorria sangue, ou às vezes eu tava dormindo. E aí grudava no edredom e eu puxava com tudo sem ver, escorria sangue. Eu não sei como eu não rasguei meu nariz. Então, se você for furar em casa, não que seja o certo, né? Mas se você for furar em casa, fura com um reto primeiro. Um mesinho você pode trocar e colocar o de argolinha, pra pelo menos ficar certinho você poder trocar se você quiser. Bom, mas mesmo com essas puxadas, mesmo eu não cuidando tão bem, o piercing cicatrizou bem, foi tudo bem. A dor foi tranquila até, porém, como eu disse, foi o que mais doeu. E aí, um ano depois, eu furei esse daqui em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2019, eu quis colocar o piercing no umbigo. Foi um ano depois, porque na época, piercing no umbigo não era algo assim, tipo, hoje em dia todo mundo tem. Na época era só aquele estilo de meninas coloca piercing no umbigo. E como não combinava comigo, eu não queria pôr. Só que aí um ano depois isso mudou. E aí eu quis colocar o de umbigo. E aí eu falei pra minha mãe também. Novamente foi ela que furou. Aí a gente comprou a agulha com catéter. A gente viu a numeração certinha no Google, é só vocês pesquisarem, porque cada catéter tem uma numeração, né, de tamanho. Aí eu tenho até vídeo desse dia, só que eu não vou colocar aqui porque é muita vergonha alheia. Mas foi assim, eu deitei na cama da minha mãe. Aí eu deitei aqui e ela sentou aqui. Aí ela segurou e furou. Só que, como, não sei porquê, se isso é meu ou todo mundo, mas a minha pele da barriga, ela é muito dura. Então, na hora, tava difícil pra minha mãe
Então eu tava tipo, ai meu Deus, que dor. E minha mãe tava na metade do furo lá. Aí depois, aí ela conseguiu ir e foi. Como o umbigo não tem cartilagem, é pele, como se fosse orelha, não doeu tanto também. Foi uma dor bem tranquila, pra falar a verdade. A única coisa é que é uma pele mais grossa, mas foi bem tranquilo. E eu gostei muito do piercing no umbigo. Então, valeu assim por a dor. E a cicatrização, no começo ele quis inflamar um pouco. Só que eu acho que pelo que eu pesquisei é normal do piercing do umbigo inflamar um pouco, porque eu também usava calça de cos alto. Mas depois desse tempo ele queria ficar meio inflamado, mas aí ele cicatrizou bem e agora tá muito tranquila. E a dor, assim, de 0 a 10 foi 4, vai, 4. E o da aba nasal foi. Ai, foi 7. Eu não lembro muito bem da dor, mas eu lembro que na época eu falava que doeu. Então eu vou dar um 7. E esse do umbigo eu vou dar 4, 3, por aí. Aí, uns meses depois, em dezembro de 2019, ainda no mesmo ano, eu quis colocar outro piercing. E esse era o que eu mais queria, assim, era o que eu mais achava bonito, o que mais eu achava que ia combinar comigo. Só que a minha mãe, ela não achava bonito, então ela não queria deixar. Porém, como... Não que ela não queria deixar, ela não achava bonito, então, não coloca. Só que aí, como eu queria realmente, aí ela deixou. Então, foi ela também que furou o meu piercing no septo, mesmo ela não achando bonito. Muita gente comentou no meu vídeo sobre isso, dos pais não deixarem. E isso eu vou falar no final com vocês, tá? Mas aí ela furou o meu piercing no septo também. E foi assim, depois de muito insistir, que eu queria, que eu achava bonito e tal, a gente foi na farmácia pra comprar a agulha pra furar a minha orelha, que eu já falo dela depois, que era pra furar aqui. E aí eu falei, vamos comprar o de septo também. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, sim. Aí a gente comprou. E eu tava muito ansiosa pra furar. E eu furei o meu septo na véspera da véspera de Natal, 23 de dezembro de 2019. Porque eu queria passar o Natal com o piercing no septo. Aí na hora juntou eu, minha mãe e meu irmão pra poder furar meu irmão mais velho, pra poder furar o meu piercing no septo, pra poder ver aonde que furava, porque a gente não sabia como que furava, aonde. Aí meu irmão deu uma pesquisada e ele também falou que o certo é furar aqui pra cima, porque a minha mãe tava querendo furar reto aqui, sabe, no meinho reto. Mas o certo é furar aqui pra cima. Até hoje eu não sei se é o certo, mas acredito eu que seja, porque ficou bem certinho aqui. Então ela viu, ela marcou. Aí eu fiquei assim, tipo, eu sentei na cama, fiquei encostada assim na parede. E ela ficou, tipo, do lado, assim. E meu irmão do outro lado com o flash ligado. Ele ia filmar, mas aí como eu tava nervosa, eu nem. Assim, eu não fiquei nervosa, eu tava com medo porque falavam que esse daqui doía muito, era o que mais ia doer. Então eu ficava pensando nisso. Aí ela foi lá e furou. O começo é de boa. Só que ela parou na metade, porque ela tava vendo direitinho pra não sair torto. Então ela parou na metade, aí ela viu certinho, aí ela furou o resto. E assim, ardeu, ardeu. E aí ela passou o piercing. Só que o piercing que eu coloquei de septo, eu não tenho certeza se é de septo. Eu acho até que era de orelha, que ele era menor. Ele era menor que esse daqui. Mas aí depois de um tempo eu troquei pra esse. E bom, a dor de 0 a 10 foi bem tranquila também. Acho que o que mais dói, assim, o que mais dói não. O que mais assusta, assim, é. Calma. O que mais faz parecer que dói é o susto, mas não dói tanto. Então eu vou dar, tipo, uma nota 5, um pouquinho mais que um umbigo. E a cicatrização? A cicatrização acho que foi uma das mais tranquilas, porque como é aqui, não pega, não foi muito tranquilo. Pra falar a verdade, eu nem importei muito com a cicatrização. A gente esquece que tem o piercing no septo, sabe? Porque ele é muito tranquilo. E ele é o meu preferido. Tipo, se eu precisasse furar de novo, se acontecesse alguma coisa e fechasse, eu ia furar de novo. Porque eu acho que vale muito a pena. Porque é o meu preferido, gente. Eu acho que combina muito comigo. Vocês acham que combina? Comenta aqui também. E a cicatrização foi, assim, muito boa. Eu esqueci até de falar. Não saiu sangue na hora de furar os piercings que eu falei. Até saiu, mas é coisa, tipo, limpou, acabou. Foi só isso. Aí, eu não sei se depois do piercing do septo ou antes, eu só sei que foi depois do piercing do umbigo. Eu furei a minha orelha. Eu fiz esses 2 piercings aqui na cartilagem. E foi, assim, foi bem tranquilo. Por isso que eu nem lembro muito. Foi minha mãe também que furou aqui em casa.
Aí, só que teve um probleminha na hora de furar, porque a gente tava usando. Não façam isso, tá, gente? Nem furem em casa. Se vocês puderem, paguem pra um body piercing furar. Um body piercing de confiança, tá? A gente ficava usando a agulha. Se eu não me engano, era a agulha que furou o meu nariz. Só sei que era a mesma que. Do mesmo tamanho. E ela já tava cortada. Só que eu queria furar, então eu nem falei, vai com a cortada mesmo. E na hora de furar, eu não sei o que aconteceu. A minha mãe ela primeiro passou a agulha, aí depois teve que passar o catéter, então doeu um pouquinho mais. E no outro, ela colocou o pedacinho de catéter de volta na agulha. Então na hora que furou, entrou um catéter dentro do outro. Aí, enfim, o maior trabalho, eu nem lembro direito como é que foi, mas aconteceu isso aí. Aí teve um que ela tirou a agulha e colocou o brinco, né? Ela não passou pelo catéter. E no outro foi isso aí de passar a agulha e depois o catéter. Mas aqui também foi tranquilo. A única coisa, assim, é que ele fecha muito fácil. Se eu fico um tempo sem usar aqui, ele já tá fechando. Mas fora isso, é tranquilo. A cicatrização também foi muito boa. É, assim, foi tranquila a cicatrização. Não me preocupei muito, não tive nenhum problema, não inflamou, não deu quiloide, não deu nada. É, só que no começo é ruim de dormir, porque aí a gente aperta aqui, aí dói um pouco. Aí a gente tem que dormir do outro lado, mas isso só nos primeiros dias também. Aí agora eu vou falar sobre o piercing que eu furei e não tenho mais, que foi quando eu furei esses da orelha, foi junto, que foi o do Tragos, que assim, eu acho que por minha mãe ter furado muito na ponta, ele rasgou, sabe? Tipo, eu acordei, aí eu tava sem o piercing, aí eu achei que ele tinha aberto. Aí quando eu fui ver, tava abertinho aqui e o piercing tava. O piercing não, um brinco, né? Que eu furei com um brinco. Furei com a agulha e coloquei brinco. Ele tava fechadinho. E eu vi que ele tava aberto, então meio que rasgou o tragos pra sair. Mas ele tava muito na ponta. E como eu tava dormindo, eu nem senti. Eu só senti que eu tava assim mesmo. Aí depois eu nem furei de novo e agora o meu tragos eu não sei se dá pra ver. Mas ele tem uma ondinha aqui. E eu vou colocar a foto na tela de como ficou. E assim, não doeu assim por ter rasgado. E a dor, pra falar a verdade pra vocês, eu não lembro muito bem. Mas doeu um pouquinho sim. Só não doeu tanto porque ela, como ela furou na ponta, não pegou tanto a parte dura. Essa parte dura aqui, senão teria doído mais. Porém, eu penso em furar de novo, só que desse lado aqui. Porque agora o meu trago está feio aqui também, como eu tenho esses dois aqui. Aí colocam aqui pra dar uma mudada, sabe? Penso em pôr tanto piercing que eu nem sei, gente. Mas assim, não deu tempo de cicatrizar. Eu não sei como é a cicatrização. Eu só sei a dor e eu nem lembro direito. Mas foi uns dias depois de eu ter furado. Então foi isso que aconteceu. Eu furei o tragos e não tenho mais. E eu acho também que ele possa ter rasgado porque eu usava fone. E eu colocava o fone aqui, aí o brinco ele ficava assim pra fora. Eu não sei se isso influenciou, mas acredito que sim. Bom, depois desses piercings, em dezembro de 2020, um tempinho atrás, eu coloquei o piercing na sobrancelha, que tem vlog aqui pra vocês, que eu falei no início do vídeo. Se vocês ainda não viram, vão lá ver. Bom, quem viu, né, viu que eu desmaiei, que saiu muito sangue, que muita gente comentou, nossa, saiu muito sangue e tal. Bom, pra falar a verdade pra vocês, eu não sei se é normal ter saído aquele tanto de sangue, porque muita gente falou, nossa, saiu muito. E realmente saiu muito sangue, porque os meus piercings todos não chegaram a escorrer sangue, era só um pouquinho assim. Mas eu acredito que seja normal. E o fato de eu ter desmaiado, eu acho que seja por conta do sangue que saiu mesmo. Eu dei uma pesquisada, pesquisem vocês também, que por conta do sangue, eu não sei explicar pra vocês, mas o sangue ele faz sim desmaiar, baixar a pressão. E a minha pressão já é um pouco baixa, então eu acho que foi por isso que eu desmaiei. E esse piercing foi o mais. Tá sendo ainda o mais complicadinho pra mim, em questão de cicatrização. Porque ele ainda, mesmo eu acho que faz 6 meses ou 7, entre 5 a 7 meses que eu coloquei, e ele ainda não cicatrizou. E esses tempos atrás ele inflamou e fez uma bola, que eu não sei se isso é queloide, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês. Eu pensei até em tirar o piercing porque eu tava com medo do que ia acontecer e tal. Mas aí eu tomei um anti-inflamatório e passei uma pomadinha, que é uma pomadinha que na verdade era do meu irmão, que ele comprou pra poder passar na tatuagem. Aí eu usei e eu pensei, se for diminuindo a bolinha que fez, eu vou deixar o piercing. Se não melhorar, eu tiro. Aí eu furo de novo, eu do outro lado, ou eu espero cicatrizar e furo de novo.
Aí, ainda bem que sarou, melhorou. E aí, depois de um tempo inflamou de novo. Aí agora deu uma melhorada. E tá bem assim, não tá cicatrizado 100%, mas tá bem melhor. E eu acho que agora cicatriza. Mas assim, também confesso pra vocês que um tempo depois que eu coloquei o piercing, assim, acho que foi menos de uma semana, não lembro bem. Eu passei maquiagem, acabou indo, e essas coisas vão influenciando. Só que aí depois eu resolvi ficar, como eu vi que deu uma inflamadinha, eu resolvi ficar sem passar nada e tal, cuidando. E mesmo assim, tipo, melhorou, não inflamou assim, mas também não tava cicatrizado. Então por isso que inflamou de novo. Aí melhorou, aí inflamou de novo, aí fez essa bolinha aqui. Mas espero eu que agora cicatrize, porque já faz tempo. E eu quero poder passar maquiagem aqui sem ficar com medo de inflamar. Mas foi isso. Agora um ponto importante aqui. Uma das coisas que mais comentaram no meu vídeo foi que, minha mãe não deixa, eu queria muito pôr. Bom, em relação a piercing, a minha mãe é tranquila, então eu não tenho conselhos assim pra dar pra você como convencer ela, a sua mãe e seus pais. Porque a minha mãe é tranquila, ela que furou até todos os piercings, só esse que não, que eu paguei pra furar. Mas, assim, se você é menor de idade, não tem muito o que fazer a não ser respeitar a ideia de seus pais. Porque é outra cabeça, gente, é outras ideias, então talvez isso pra eles seja demais. Mas, assim, um conselho. Vai mostrando foto de pessoas que usam, seus amigos. Mostra pra eles que isso é algo comum. Que eu acho que isso vai entrando aos poucos na cabeça deles. Mas se não for, se eles mesmo assim não deixarem, deixa, logo logo você faz 18, você coloca os piercings que você quiser. E é isso, gente. Porque piercing é algo simples, sabe? É algo que a gente tira, se não gostou, tira. Passa dor, passa. Mas aí vai da nossa vontade de pôr também. E pra quem aí tá assistindo e vai furar, ou tá pensando em furar e tá com medo da dor, tem uma coisa que minha mãe me falou, que foi o que, quando eu fui colocar o da aba nasal, que eu tava com muito medo de pôr. Que foi assim, o que é maior? É a sua vontade de pôr ou o seu medo da dor? Então pensa nisso, o que é maior? A sua vontade de pôr ou o seu medo da dor? Porque aí que eu percebi que foi a minha vontade de pôr era bem melhor, bem maior. E aconteceu o que aconteceu, eu coloquei 6 piercings. Mas foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que fiquei um tempinho sumida aqui do canal, mas agora eu tô de volta de verdade. Se vocês querem me perguntar alguma coisa, podem comentar aqui no vídeo que eu sempre respondo. E eu espero que esse vídeo tenha entretido vocês ou que tenha ajudado de alguma forma. Mas foi isso, se inscreva no canal, que daqui a pouco, daqui a uns 40 inscritos, eu tô com 200 inscritos, então ajuda aí. Curte o vídeo, comenta o que você achou, me segue no meu Instagram que eu posto muita coisa legal lá. Faço tutorial de maquiagem, challenge, essas coisas. E foi isso, gente, um beijo e até a próxima.